um pequeno histórico de como o batismo aconteceu e foi consolidado durante todo o tempo. Nós vamos ter aqui no século I, nós temos o início do batismo com João Batista e Jesus, que é quando João Batista batizava por imersão no Rio Jordão. Mateus 3,6, a gente já viu esse texto lá atrás, não vou repeti-lo agora. Então, a gente tem o início, que é o batismo por imersão. Durante todo o século I, não tem outro batismo que não seja o batismo de imersão praticamente. Porque Jesus foi batizado dessa forma, os discípulos batizaram dessa forma, a igreja primitiva, ela continuou essa prática lá em Atos 8, que é esse que violão do eunuco. Então, nós vamos ver que o batismo era feito principalmente em rios, lagos e lugares com muita água. Tanto é que eram criados locais, eram feitos tanques batismais para que as pessoas pudessem batizar. Agora, o que acontece? Se você pegar um mapa de Israel, você vai ver o Rio Jordão cortando todo o Israel. E aí nós vamos falar de um local pequeno. Vamos falar da condição geográfica do local. Então, no primeiro século, o batismo acontecer por imersão era a coisa mais fácil do mundo, porque existia água abundante em todo o local onde era pregado o evangelho, que era lá em Jerusalém. Então nós não tínhamos problema de água para batizar ninguém. Toda vez que alguém ouvia o ensinamento, estava à beira do Mar da Galileia, estava à beira do Rio Jordão, estava à margem de uma porção de água. Tanto é que nós vamos ver o eunuco caminhando numa estrada e, ao conhecer o Evangelho de Cristo, ao conhecer ali aquelas histórias, aqueles acontecimentos, ele diz: olha, está ali a água, então eu quero ser batizado. Então, para você ver a facilidade que era ser batizado no século I por imersão. Aí no século II e século III, né, que é ali a partir do ano 100 até o ano 300, nós vamos ter uma continuidade, mas já com as primeiras adaptações do batismo. Que, como a imersão continuar sendo predominante, porque quando nós temos uma coisa acontecendo, ela tem uma tendência a predominar sempre. E é muito difícil você mudar uma coisa que está acontecendo, inclusive. Porque tem a questão da aceitação, tem a tradição. Se está acontecendo daquele jeito sempre, para que você muda de uma hora para outra, a tendência é que as pessoas não aceitem. Então, nós temos a imersão ainda muito praticada, muito predominante, mas existe um documento que vai ali do final do século I, começo do século II, que é o Didaquê, que é um manual cristão, que aí era um texto que tinha entre eles, que ele difundia, e vamos dizer, talvez fosse a primeira doutrina que a gente ia ter de igreja, era o Didaquê, né? Um documento que ele se via como doutrina para trazer as direções. Então, o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, era ali a primeira doutrina que tinha. Não era um livro sagrado, não era o texto bíblico, mas era um manual de instruções. Ele já mencionava a possibilidade de derramar água na cabeça em caso de falta de água corrente. Então, o que acontecia? Nós temos um início de expansão do cristianismo e as pessoas precisam ser batizadas. E como é que eu ia batizar se eu não tinha água para batizar? Se não tinha rio? Então, diferente de nós, que passamos um ano para fazer um batismo, fazemos todo um ritual, toda uma festa, todo um negócio para batizar, o batismo era feito em ato contínuo a aceitar Jesus. E aí, como é que eu estava pregando em uma cidade que não tinha água? Como é que você fazia pregava o evangelho em Minas Gerais, que não tem mar? É claro que tem os rios, né? Eu estou usando só para ter uma ideia. É uma cidade que não tem mar, que não tem litoral, um estado grande, que fica ali no local que não tem água. Você batizar, dizer, vamos fazer uma viagem para São Paulo, daqui a um mês para a gente batizar. Não era assim que acontecia. Então, em virtude da necessidade, começou-se a se batizar derramando água na cabeça. Pega água no pote, derrama na cabeça e é batizado. Era assim que começou a acontecer. E aí, que é quando surge o batismo por afusão, como uma alternativa prática para poder batizar imediatamente, que as pessoas aceitassem a Cristo. No século IV, aí nós vamos ter a expansão do cristianismo, que aí nós vamos ter assim, o cristianismo deixa de ser perseguido, e os imperadores, vamos ter Constantino, vamos ter o pessoal que aceita, que vê que o cristianismo começa a crescer demais e passa a fazer parte da corrente cristã,
e aí o cristianismo deixa de ser perseguido e passa agora a ser força e muitas vezes perseguidora, inclusive. Então a igreja primitiva, ou essa igreja do século IV, na sua briga por expansão, ela começa a perseguir, a impor. Então agora você já não se batiza porque você quer, você batiza porque você é obrigado. E uma vez que eu lhe domino, eu derramo na sua cabeça, você está batizado, acabou-se, pronto. Era ato parecido com o que o Islã faz desde quando ele nasceu ali no século V, século VI. Então nós temos alguns textos, você vai, não está no seu material, isso aqui não está no seu material, mas depois eu coloco lá no grupo da EBI, tá bom? E aí nós vamos ter no século II, no século IV, o batismo ele sendo muito mais difundido. E é quando começa o batismo infantil, que é como eu lhe falei, o cristianismo começou a crescer, e quando ele cresceu, ele começou a impor o cristianismo. Então ele chegava numa aldeia, todo mundo escolhia ser cristão ou morrer, aí as pessoas escolhiam ser cristão para não morrer, e ali eles eram batizados, e batizavam inclusive as crianças por uma questão de necessidade de imposição. E foram começar a fazer as primeiras igrejas, e ali eram feitos os tanques batismais para imersão, mas onde não era possível era como a igreja católica, fazia aquele tanquezinho lá, aquela pia lá batismal. Aí do século V ao século XIII, aí é um período grande, é quase toda a Idade Média, que é a consolidação das novas formas de batismo. Aí tem a fusão, tem a aspersão, aí tudo se torna muito comum em todas as igrejas do Ocidente, que são as nossas igrejas. As igrejas ocidentais são as igrejas da América do Sul, que no caso aqui nós estávamos ainda engatinhando, né? Século III, 1300, não existia nem a América do Sul ainda. Então, como civilização, né? Existia as pré-históricas. E aí nós temos o batismo ele se consolidando em toda a Europa, na parte ocidental da Europa, que é a Europa em si, e a oriental é a parte que tem a Rússia, que tem a Ásia, o Oriente Médio, que é a parte oriental. Eu estou falando essa divisão porque a Igreja Católica, que se diz una, ela não é única, ela é dividida em várias. Tem a Igreja Católica Apostólica Romana e tem a Igreja Católica Ortodoxa, que ela é dividida em Alexandria, Etiópia. Então tem uma série de igrejas católicas que não são a Igreja Católica Romana, são as católicas ortodoxas, não a ocidental, que é romana. E aí nós temos essa grande difusão da Igreja Católica, consolidando o batismo infantil, inclusive. Que aí ele passa a ser uma prática comum da Igreja Católica, mas também nós temos outras igrejas que fazem isso. A Católica Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, ela faz a imersão da criança. Ela faz de criança, mas ela bota dentro da água, não é feito de forma a jogar água em cima, ela bota dentro d'água. E aí nós temos no século XVI, que aí nós já temos, inclusive o Brasil existindo, que é quando tem a Reforma Protestante, que é quando aí nascem os crentes. Deixa de ser os católicos, ou seja lá como eram chamados os cristãos, e agora nós temos a figura dos crentes, dos protestantes. E Lutero, quando fez a Reforma Protestante, ele continuou mantendo o batismo infantil normalmente. Então, a Igreja Luterana até hoje batiza criança, assim como a Presbiteriana também batiza as crianças. E nós temos os batistas que eles resgataram. Aí nós temos o resgate. Com a difusão da igreja, a igreja crescendo demais, muito cristão, não dava mais para batizar dentro d'água. Então agora jogam água na cabeça aí que está batizado e vamos para a próxima, está resolvido. Os batistas vieram no século XVII e voltaram, depois da Reforma Protestante. Os batistas vieram e não, peraí, vamos voltar às origens, já que a gente quer organizar a coisa, bora voltar às origens, bora batizar de novo por imersão. E aí eles voltaram a batizar por imersão. Então os batistas são os grandes responsáveis pelo batismo por imersão. Tanto é que eu vou lembrar, que eu sempre digo, que eles têm lá um tanque batismal nos seus altares, para que eles possam batizar as pessoas que aceitam a Jesus. E eles também passam a dar ênfase ao batismo apenas de crentes e por imersão, destacando a consciência da fé. E aí nós temos o século XIX e o século XX, que é o finalzinho
do século passado, certo? Finalzinho do século passado.